professor, nessa questão de categorização, na aula mesmo você resolveu um exercício subtraindo meio de cada número, sabe? Para calcular o percentil. Isso quando você tem os dados originais, né? Quando você tem ele já em classes, você não usa esse artifício. Você só usa esse artifício para quando você tem os dados originais. Tá bom? Eu não entendi muito bem por que divide por meio. Não é dividir, é subtrair. Subtrair por meio, né? Isso, subtrair por meio. É uma técnica, Fátima, é um algoritmo para calcular percentil, e eu falei que esse não é o único, né? Esse é o mais fácil. Eu uso ele porque ele é o mais fácil, mas ele não é o único. Porque a hora que você subtrai meio, você coincide a definição de mediana que a gente deu, de somar os dois dados quando o n é par, ou o dado do meio quando o n é ímpar. Essa definição de mediana, essa é exata, essa não tem outra definição. Então, esse algoritmo ele subtrai meio para que a definição de mediana coincida com o percentil 50% dele, né? Então, porque se ele não subtrair meio, a hora que você vai calcular o percentil 50% usando esse algoritmo, ele não bate com o valor da mediana, e aí tem uma coisa errada, né? Então, esse algoritmo ele subtrai meio para que o valor da mediana coincida com o percentil 50% na hora dele calcular. Tá? Essa é a única razão. E esse algoritmo não é o único, ele não é o melhor, não é o único, é apenas o mais fácil, porque só para vocês terem uma noção de que existem cálculos de percentis, são importantes, os programas trazem esses cálculos, né, para ser feito, o Excel mesmo tem lá a função percentil, e aí você põe o percentil que você quer. O percentil calculado pelo Excel não bate com o resultado que a gente está usando nesse algoritmo, vão dar resultados diferentes, porque o Excel usa um outro algoritmo para calcular o percentil. O SPSS, que é um programa estatístico que eu uso muito, o resultado não bate nem com o Excel, nem com esse algoritmo. Então você vê, cada programa ele traz uma maneira de calcular percentil diferente. Agora, a mediana sempre bate, a mediana sempre é igual para todos os algoritmos. Então, a mediana que é o percentil mais importante de todos, né? Então, é só um método, então não se preocupe não, porque que ele subtrai meio, porque ele fez isso só para conseguir coincidir o valor da mediana com o percentil 50%, tá? Inclusive, se vocês acharem outro algoritmo e quiserem fazer por outro algoritmo e me explicar qual é o algoritmo que vocês estão usando, né? Se vocês acharem na internet, vocês vão achar outro algoritmo para calcular percentil. Vocês podem usar, tá, pessoal? Aqui nada é absoluto. Tudo é relativo, tudo é aleatório aqui. Professor? Fala, Pedro. Opa, bom dia. Bom dia. Eu tenho só uma dúvida no exercício 1, letra E. Ah, que bom, só uma dúvida. Que bom. Nesse exercício, sim. Bom. Tá, se o livro... Ele pede para achar o número de erros esperado no livro todo de 600 páginas. Aí eu queria saber se eu fiz certo. Eu fiz o número tipo 600 vezes a média, e daí eu achei um número de erros. É porque em média você vai achar, sei lá, 0,4 erros por página, ok? Então, se cada página, em média, você está achando 0,4, se você somar 0,4, 0,4, 0,4, 600 vezes, você vai achar, em média, um número de erros totais, certo? Então, é 0,4 vezes 600, tá bom? É isso mesmo. Tá certo. Tá bom. O Bernardo está perguntando sobre o exercício 4C, se realmente não dá para fazer a média. Vamos ver. Bernardo, nesse exercício realmente não dá para você calcular a média, porque para calcular a média você precisa considerar o dado. Então você tem 17 zeros, 21, 28 2, 19 3, 7 4, 4 5 e 5 mais do que 5. Mas você não sabe quanto que é esse mais do que 5. Se esse mais do que 5 pode ser 6, ou pode ser 100, ou pode ser 1000, né?
qualquer um dado que tiver aqui que for diferente do que você está achando que é, vai dar uma média completamente diferente. A média é muito influenciada, principalmente pelos dados mais extremos, né, que são os mais altos ou os mais baixos. Então, se esses mais altos são muito altos, nossa, ele puxa a média lá para cima, que é o que acontece no Brasil, né? No Brasil, a média per capita de renda do brasileiro é altíssima, é uma das maiores do mundo. Mas por quê? Porque os cinco mais ricos brasileiros ganham a mesma coisa que os 100 mil brasileiros mais pobres ganham, né? Então, 5 brasileiros ganham a mesma coisa que 100 mil brasileiros mais pobres. Estou minimizando, acho que é mais ainda, deve ser 100 milhões, se duvidar, né? Metade da população ganha o que os 5 brasileiros mais ricos ganham. Então, veja, e aí esses 5 brasileiros mais ricos levam o PIB, né, per capita lá para cima, né? Então, quando você não tem exatamente o valor dos dados, você não consegue calcular a média. Mediana você consegue, porque a mediana não é influenciada pelos valores extremos. A mediana, ela sempre está no mesmo lugar, independente se o último dado mais alto vai aumentando ou o menor vai diminuindo. A mediana fica sempre ali no mesmo lugar. Mas a média não, a média ela é influenciada pelos dados extremos, e aí aqui nesse caso você não consegue calcular a média porque você não tem exatamente todos os dados, tá bom? Entendeu, Bernardo? Ok. Rafaela está perguntando, quando se calcula à mão, esses valores de desvio médio, variância e média com muitos números, o que é muito fácil de se confundir, existe algum artifício para facilitar a organização ou é na base da atenção total mesmo? Rafaela, eu acho que é na base da atenção total mesmo, né? Você pode usar calculadoras científicas, né? Que são meio que um Excel miniatura, né? Porque tem umas calculadoras científicas que você vai digitando os dados, vai pondo Enter, digita o dado, Enter, digita o dado, Enter, e no final ele tem a função média, desvio padrão, ele tem todas as funções. A mesma coisa que o Excel faz, né? Você digita todos os dados e depois você usa a rotina deles para calcular média, desvio padrão, desvio médio, coisas do gênero, né? Mas quando você faz na mão, só chega ao resultado certo com atenção total. Rafaela, não tem outro jeito, tá bom? O João Pereira está perguntando, uma dúvida meio primitiva. Vamos ver o que é uma dúvida primitiva. Pessoal, eu não sei em quais casos, quando calculamos quartis e decis, devo tirar a média entre dois dados, em quais casos devo pegar um dado apenas. O João, eu acho que você está com os conceitos meio confusos aí, né? Você tem que partir da definição de quartis e decis. Quartis, primeiro quartil, por exemplo, é o valor que antes dele tem 25% dos dados. E a mesma coisa com os decis. O oitavo decil é o valor que antes dele tem 80% dos dados, tá? Tirar a média entre dois dados, eu falei para vocês que era para usar esse artifício para calcular a mediana. E a mediana é o percentil 50%, ou o quinto decil, ou segundo quartil. A mediana pode ser segundo quartil, quinto decil, percentil 50%, tanto faz, é mediana, né? Para calcular a mediana, quando você tem um número par de dados, né, você tem 10 dados, 50 dados, 26 dados, né, um número par de dados, aí você pega os dois, coloca eles em ordem crescente e pega os dois dados centrais e tira a média. A mediana é isso, tá? Se você for calcular o percentil 50% usando aquele algoritmo que eu dei, aula teórica, você põe os dados em ordem crescente, pega a ordem do dado, subtrai meio e divide pelo total de dados. E aí você tem o percentil, quanto que é o percentil daquele dado, né? Qual é o percentil que aquele dado significa? Você vai cair no mesmo resultado da mediana na hora que você calcular o percentil 50%, né? Quando em número de dados é ímpar, aí você pega o dado do meio para calcular a mediana. Mas essa soma de dois dados ou de um dado apenas é só para o cálculo da mediana. O resto são algoritmos completamente diferentes que eu já ensinei, né? Então, dá uma revisada nos seus conceitos de cálculo de percentis aí,
porque você está confundindo o cálculo de mediana com percentis em geral, tá bom? Percebo. Fala, Fátima. Mas eu queria conferir um negócio. Aqui a diferença, o delta entre as classes tem uma diferença. Eu queria saber se na hora de calcular a média isso muda alguma coisa ou se é só a gente pegar o número do meio mesmo. Muda nada, igualzinho, você só vai pegar o número do meio. Então aqui você vai considerar que todos os dados são iguais a 1, na segunda classe todos os dados são iguais a 3, na terceira classe todos os dados são iguais a 5 e na última classe todos os dados são iguais a 8. Não muda nada o raciocínio, é sempre pegando o meio da classe e multiplicando pelas frequências para calcular a média e analogamente para a variância, tá bom? Entendi, obrigada. Professor? Fala, Pedro. Fala, Pedro. Eu tenho uma dúvida no exercício 9 do todo. Porque eu achava que eu tinha feito da maneira certa, mas agora eu não tenho mais certeza. 9. Ele quer, Por exemplo, ele quer usar esses dados aqui para calcular o intervalo interquartil. O intervalo interquartil é o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Então você vai precisar calcular o primeiro quartil e o terceiro quartil, né? isso eu entendi. Aí eu fui tentar fazer. Aí eu peguei o primeiro, que era de 0 a 6, e nele cabe o 25%. Isso, ok. Daí eu fiz, 6 está para 56%, que é o final, Ok, e x está para 25%, que é o que eu queria descobrir, porque 25 menos 0 é 25. perfeito, é isso mesmo. Aí deu 150 sobre 56, deu 2,68. Perfeito, certinho. Aí a outra parte eu tive que fazer do 6 ao 12. Para calcular o terceiro quartil, né? Isso. O 12, ele vale 84%. Exatamente. Aí o que eu fiz, pelo que eu vi no seu exercício, você subtraía o valor de 12 menos o valor de 6 na porcentagem. Então eu fiz... É esse tamanho aqui, ó. Nesse tamanho aqui de 6 até 12, que tem tamanho 6, né? 12 menos 6. Então, nesse tamanho, você tem, acho que 28% dos dados, não é? Isso, até aí eu tenho 84%. Não, mas só nessa classe, na segunda classe, você tem 28. Isso, eu fiz isso. Eu subtraí e deu 28. Então em um tamanho 6, você tem 28% dos dados. Aí, isso, e daí eu fiz 75 menos 56, que deu 19. Isso, então 19% você vai ter um intervalo que vai ser x menos 6. Isso, foi exatamente isso que eu fiz. E aí eu acabei multiplicando e deu 4,7. Aí eu sumei com o 6, que é o que eu já tinha. Exatamente, 10,0, acho que o meu deu 10,07. Isso mesmo. Uhum. Aí o intervalo interquartil meu acabou dando 7,39, fazendo um menos do outro. Isso, perfeito, certinho. Tá. Posso só, então, por exemplo, a B, o senhor sabe se dá 2,14? Deixa eu ver. Não, eu não calculei. O 20%. Mas você vai fazer a mesma coisa que você fez com 25, você vai fazer com 20 agora na primeira classe. Certo? Alô? Eu fiz a mesma coisa. Eu só não Isso. sabia se estava correto, porque na última aula o
você falou para usar a porcentagem como um todo, e aí eu fiquei confuso e não sabia se estava correto ou não. É isso mesmo. Eu não fiz o item B, mas é o mesmo raciocínio que você fez pelo primeiro quartil. Ok? Tá certo. Entendeu? E para o oitavo decil, você vai procurar em que classe que está o oitavo decil, né? O oitavo decil, ele deve estar mais ou menos na, Sim. sei lá, acho que ele vai estar aqui, né? De 12 a 18, o oitavo decil. Ah, não, o oitavo decil está na segunda classe também, né? Alô? Ixi, travou tudo. Eu estou te ouvindo, você está ouvindo? Mas tá meio travado. Então, o oitavo decil está na segunda classe também. Então, do mesmo jeito. Do mesmo meu jeito. deu 11,42. Provavelmente está certo, é isso mesmo. Ok? Tá certo, tá bom então. Falou, Pedro. No exercício 10, no cálculo da mediana, eu fiz parecido. Eu fiz assim, 120 é um número par, então a metade é 60. Eu tinha que achar os 60 e 61, e dividir por 2. Quando ele dá os exercícios categorizados, Pedro, o que você vai calcular é uma aproximação, então você não precisa ser rigoroso. Você pode fazer o mesmo raciocínio que a gente fez lá, da mediana, usando só a porcentagem. Então você pode pensar, ó, 25% acabou aqui, então 2 já é o primeiro quartil, porque antes dele tem 25% dos dados. Aí o segundo quartil você precisa de mais 25%, né, que é a mediana. Aqui você tem 40. Então você pega, nesse intervalo de tamanho 2, você tem 40%. No intervalo de tamanho x menos 2, você vai ter 25%, que é o que você precisa para chegar nos 50%. Então você faz o mesmo raciocínio que você fez naquele exercício anterior aí. Entendeu? Ah, tá certo. O meu deu 2,78. 2,78, eu acho que, acho que não dá isso não, porque você já tem 2 aqui. Aqui, se você fizer 25% de 40, vai dar 5 dividido por 8. 5 dividido por 8 dá meio 0,6. 0,6 mais 2 vai dar 2,6 mais ou menos. 2,6? Porque começou do 2. A hora que você faz a proporção, aqui vai dar alguma coisa em torno de 0,6. Desculpa, 0,6 vezes 2, vai dar 1,2. Então vai dar 3,2 mais ou menos. Então, pera aí. Vamos fazer esse aí, ó. Deixa eu fazer aqui na lousa pra gente fazer rapidinho. Por favor, porque eu fiquei confuso agora. Esse é o exercício 10, né? Isso, 10C. Então, 0 a 2, você tem 0,25. De 2 a 4, você tem 0,4. Então, veja. Você já tem 25% dos dados. Então, o primeiro quartil é 2. Aí você quer, de 2 a 4, você quer um ponto aqui, que é a mediana, certo? Então, aqui nesse intervalo aqui, você tem que ter 25% dos dados. Enquanto que nesse intervalo todo aqui, você tem 40% dos dados. Ok? Certo. Então, aí você vai pegar x til menos 2, que é essa distância aqui. Então, vai ficar x til menos 2, que é essa distância, está para 25%. Assim como 4
4 menos 2, que é essa distância toda aqui, ó, 4 menos 2, que é esse comprimento todo, tá para 40% dos dados. Então, fazendo as contas aqui, vai ficar x til menos 2 vezes 40 é igual a 2 vezes 25, que é 50. Então, vai ficar x til menos 2 igual a 50 dividido por 40 dá 1,25. Então, x til é igual a 3,25. Que é o que eu falei, que ia dar em torno de 3,2, né? Foi isso mesmo. Né? Então, você, entende, ó, você faz o mesmo raciocínio. Ó. Você quer um valor aqui que nessa classe aqui, antes dele, tenha 25%, porque você já tem 25 na primeira classe. Então, para chegar nos 50, você precisa de mais 25 só. E aí você faz, ó, essa distância aqui, que distância é essa? X til menos 2. Está para 25% dos dados, assim como essa distância aqui, ó, 4 menos 2, que é 2, tem 40% dos dados. Aí faz a regrinha de 3, você acha que o x til é 3,25. Né? Tá certo. Entendeu? Sim. Professor? Oi. Eu tenho uma dúvida no 12, mas eu esqueci o 12. Vamos ver então o que é o 12. Esse aí, Pedro, eu já discuti bastante, tanto nessa aula aqui, como na aula 4, que já está lá no YouTube, tá? Eu acho que na aula 4 até está bem mais discutido do que hoje. Hoje alguém já perguntou. Esse aqui é um exercício para pensar. Mas, ó, quando você multiplica por 2 cada dado, a média também vai ser multiplicada por 2, a mediana por 2 e o desvio padrão por 2. Mas quando você soma qualquer número nos dados, a média e a mediana também somam o mesmo número, mas o desvio padrão não. E aí eu discuti cada um desses. Dá uma olhada na aula 4, conversação de Urmo. Acho que foi a última pergunta que fizeram na aula passada. Lá eu explico bem explicadinho lá, tá? Aí lá tem exemplos, tem tudo lá. Vê se você consegue entender olhando lá. Hoje também, no começo dessa aula, que eu vou postar também, tentar postar ainda hoje, eu também dei uma rediscutida nesse exercício aqui. Daí você dá uma olhada também, tá bom? Tá bom, tá certo. Lucas está dizendo que está com dúvida no exercício 9 e 10. Ô, Lucas, aqui, ó, hoje, a hora que você receber a aula a gravação dessa aula, a gente já discutiu bastante esse exercício 9 e 10, tá? Aqui você tem, ó, um exemplo do exercício 10. O item C do 10, que ele pede a mediana, né? Aí você tem lá no exercício, na categoria de 0 a 2, você tem 25% dos dados. Da 2 a 4, você tem 40% dos dados. Você quer a mediana. A mediana, você já tem 25 na primeira categoria, então o primeiro quartil é o 2, porque é o dado que antes dele tem 25% dos dados. Aí você quer a mediana, então você precisa de mais 25% dos dados que estão na categoria 2, na segunda categoria. Então você pega aqui, ó, eu preciso, até chegar na mediana, mais 25% dos dados, partindo do 2, porque os outros 25 eu já tenho na primeira categoria. Então aí eu faço, e nessa categoria inteira tem 40% dos dados. Então eu faço a regrinha de 3, ó. Nessa distância aqui, que é x til menos 2, eu tenho que ter 25% dos dados. Nessa distância toda aqui, ó, nessa região toda, que vale 4 menos 2, né, 4 menos 2, que é a distância total aqui, eu tenho 40% dos dados aqui nessa distância. Então faz regrinha de 3, eu tenho a mediana, tá? Então esse foi o exercício 10.
Deixa eu ver onde mais a gente discutiu. Exercício 9, ó. Exercício 9, você sabe que aqui na primeira categoria você tem 54% dos dados, se não me engano. É 56% dos dados, tá aqui. Então, ó, de 0 a 6, você tem 56% dos dados. Então, uma distância de tamanho 6, você tem 56% dos dados. Para chegar no primeiro quartil, você precisa só de 25%. Então, aí você faz as regras de Preis. Q1 menos 0 está para 25%, assim como 6 menos 0, que dá 6, dá para 56%. Fazendo a regrinha de Preis, a gente descobriu que o Q1 era 2,68, tá? A mesma coisa aqui para o Q3. O Q3 está na segunda categoria, de 6 a 12. Por que está na segunda categoria? Porque eu tenho 56% aqui, mais 28% aqui. 56 com 28 já deu 84. Então, eu já passei dos 75%, que é o terceiro quartil que eu quero. Então, eu vou aqui procurar onde que está o meu terceiro quartil. O terceiro quartil vai estar na segunda categoria. Vamos supor que ele esteja aqui. Então, para chegar nos 75%, você já tem 56% na primeira, você só precisa de 19% dos dados. Então, eu falo, ó, essa distância aqui, que é 3 menos 6, tem 19% dos dados, assim como essa distância 12 menos 6 tem 28% dos dados. E aí faz regrinha de 3, você tem 10,07, tá? Então, é assim que você vai fazendo esses exercícios 9 e 10. Depois, você pode olhar lá na gravação dessa aula, que aí ela está bem mais detalhada lá no começo, quando a gente fez isso. Tá, Lucas? É sempre com regrinha de 3, não tem segredo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no exercício 9 e 10. Bom, construir o gráfico boxplot, você precisa calcular a mediana, né, e os quartis. No exercício 10, para você calcular a média, variância e desvio padrão, você considera que cada dado é o valor do meio da classe. Então, aqui 25% dos dados vale 1, 40% dos dados vale 3, e assim por diante, né? Então, você considera que todos os dados daquela classe estão no meio da classe. Ela vale exatamente o valor do meio da classe. E aí, para você calcular a média, você pega esse dado, multiplica pela frequência relativa. Pega esse dado, multiplica pela frequência relativa e vai somando. E aí, a hora que você somar, você tem a média. O mesmo raciocínio para a variância, tá? E primeiro quartil mediana, aqui, ó, o 2 já é o primeiro quartil, né? Mediana a gente já deu o exemplo, tá bom? A mesma coisa com o 12, a gente discutiu muito na aula passada. Vê a aula de gravação da aula de conversação 4 do diurno. Foi a última questão que a gente discutiu nessa aula. Dá uma olhada lá que está bem discutido o 12 lá, tá? Então ouve lá a gravação da aula 4, diurno, tá? E o 11, no exercício anterior, se for concedido um aumento de 100% para todos os funcionários, vai haver alteração na média? Vai, né? Porque você vai multiplicar todos os salários por 2. Então, a média também vai ser multiplicada por 2. Né? Aumento de 100% no salário significa que você vai multiplicar o salário de todo mundo por 2. Né? Na variância, vai ter uma variação também, porque o desvio padrão vai ser multiplicado por 2. Toda vez que você multiplica os dados por um número, o desvio padrão fica multiplicado pelo mesmo número. Como a variância é o quadrado do desvio padrão, a variância vai ser multiplicada por 4. Né? E aí o item B, se for concedido um aumento de 2 salários para todos os funcionários, haverá alteração na média? Vai, porque quando você soma, a média também é somada ao mesmo valor. Agora, a variância não muda. Quando você soma valores nos dados, a variância não muda. Né? Quando você multiplica os dados, aí a variância e o desvio padrão muda. Quando você só soma um valor fixo para todo mundo, aí a variância e o desvio padrão não muda.
a mediana muda. Toda vez que você soma um valor a todos os dados, a mediana também é somada desse valor. Tá bom? Eu sugiro você pegar um exemplozinho bem simples, né? Com 3 dados. Pega um conjunto de dados com 3 dados. 2, 4 e 5, por exemplo. Tá? 2, 4 e 5. Multiplica todos eles por 2, tira a nova média e o novo desvio padrão. E a nova mediana. Depois você soma, sei lá, 3 em todos eles. Aí você calcula a nova média e mediana, você vai ver que também vai ser somado 3. Só que o novo desvio padrão não vai mudar, vai continuar sendo igual antes de você somar 3. Tá bom?